E aí pessoal, de volta ao canal mais uma vez. Bom, hoje eu vou estar mostrando para vocês como utiliza uma função bem importante, bem interessante do R, que é a função SAPLY. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é uma função que consegue resolver um problema bem interessante, que basicamente é você passar ela para um data frame, para um objeto, para um vetor, ou para uma variável específica, e você pedir para ela executar uma determinada função. Se não ficou claro, a gente vai entender isso aqui agora. Então, basicamente, primeiro vamos carregar os nossos pacotes. Esses pacotes eu vou estar carregando apenas porque eu vou estar utilizando um outro código que não é exatamente o objetivo da aula, mas para vocês entenderem, o pacote, essa função SAPLY, ela é uma função built-in, portanto, então não precisa de carregar nenhum pacote, mas esse pacote que eu estou carregando é só para a gente dar um tratamento e entender de fato o que a gente, em qual produto a gente vai chegar, em qual resultado final a gente vai chegar, tá? Então vamos lá, primeiro carregamos. Aqui eu estou criando um velho dataset que a gente está acostumado sempre a fazer, né? A gente sempre cria um datasetzinho fictício para a gente poder trabalhar, fazer um tratamento, fazer um tipo de gráfico. Então aqui eu estou criando um banco de dados, né, com a variável aluno, a disciplina que esse aluno cursa e suas respectivas notas para cada um desses alunos. A gente roda esse código, a gente tem aqui os nossos alunos, tá? Então essa função SAPLY, ela basicamente ela vai fazer o seguinte: eu vou falar com ela assim, ó, SAPLY, vai nesse conjunto de dados e faz um cálculo para mim. Ou, enfim, você pode fazer N coisas, basta você inserir a função que você quer. Por exemplo, aqui, por exemplo, eu vou falar o seguinte: SAPLY, vai nesse banco de dados e calcule e faz um summary, sei lá, tira a média, primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil, o valor mínimo e máximo de cada uma dessas variáveis para mim, tá? Para você não ter que fazer isso uma a uma. Por exemplo, você poderia até fazer um summary aqui, né? Um summary aqui direto dos dados, e você teria também. Só que você quer armazenar essas informações. Você quer armazenar essas informações no novo objeto para você conseguir extrair. E aqui você não consegue isso. Então, com a função SAPLY, você consegue resolver esse problema. Então, vamos lá para a gente entender como é que a gente faz. Então, aqui, ó, basicamente o que eu estou fazendo é isso. Ó, chamei a função SAPLY da coluna 2 à coluna 4, que é exatamente aqui, ó, 1, 2, na verdade, a primeira coluna, 2, 3, 4. Então, eu vou pedir para ela fazer exatamente esse cálculo, o summary com essas três variáveis. E esse summary ele vai dar exatamente esses resultados em formato de coluna para a gente através da função SAPLY, tá? E aí a gente vai armazenar esse resultado aqui em results. Então vamos rodar esse conjunto de código. A gente tem aqui agora já um novo tipo de objeto. Se eu não me engano, esse objeto é um objeto array. Eu vou fazer essa conferência agora, mas aqui a gente tem já basicamente o que a gente pediu. Esse summary que a gente obteve a partir dessa função aqui do R, agora veio em formato de tabela. Inclusive a gente vai tratar essa tabela para a gente poder exportar ou fazer alguma tabela com o pacote GT, que é um pacote que eu já falei aqui no canal também. Então basicamente aqui, ó, a menor nota em matemática de todos os alunos foi 78, o primeiro quartil 85, a mediana 88, a média 86, terceiro quartil e a maior nota foi 92. Isso para cada uma das disciplinas, tá certo, pessoal? Então a gente está obtendo esse tipo de cálculo aqui. Então, para a gente entender novamente, então para a gente conseguir avançar, o que a gente faz agora, na verdade, é transformar isso para um data frame, para a gente poder fazer um outro tratamento. Então, aqui não tem diferença nenhuma entre um outro, mas basicamente o tipo de dado é outro agora. Agora a gente tem um data frame. Eu até ia conferir, mas a gente não vai precisar de conferir, porque de fato a gente acabou de transformar. Porém, aqui agora a gente quer transformar esse índice numa variável e fazer com que esse índice vire 1, 2, 3, 4, 5. Então, para a gente fazer isso, a gente vem cá, cria uma nova variável chamada variable. A gente poderia dar outro nome também. E a gente vai pedir que isso seja essa variável tenha exatamente o nome das linhas, que é exatamente isso aqui. Então, a gente está fazendo exatamente isso aqui agora. A gente roda mais esse código e aqui tá, o variable foi criado, mas aqui ele ainda continua com esse índice nesse formato. Para a gente mexer nisso, a gente roda esse novo código, que é row names. A gente fala que ele é valor nulo
e aí o próprio R por default, ele atribui o índice 1 e assim sucessivamente para cada uma dessas variáveis. Ah, mas agora eu quero que a variável fique aqui na primeira coluna e as demais variáveis avancem. Então a gente pode simplesmente, claro que a gente vai ter um print, né? A gente pode simplesmente puxar a função select, por isso que eu carreguei aqui o pacote dplyr, que é para fazer esse tipo de tratamento. A gente utiliza a função select e aqui eu estou falando a variável em primeiro, matemática em segundo, história em terceiro e ciência em quarto. Então a gente roda esse conjunto todo e agora sim a gente tem o nosso summary data frame aqui, exatamente como a gente queria que ele ficasse. E aí, por exemplo, se a gente quiser agora, inclusive, colocar, né, isso de forma de tabela, como é uma tabela que a gente já viu, a gente pode carregar aqui, GT Table, volta para cá, sobe aqui e Summary, Data Frame, a gente faz um pipe e um GT, beleza, que a gente consegue ter exatamente essa tabelinha que a gente já falou em outra oportunidade, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso que essa função faz e por hora é isso aí, vamos ficar por aqui mesmo. Numa próxima videoaula a gente avança em outras funções. Espero ter ajudado e, claro, essa função você poderia também ter utilizado ela para fazer outros cálculos, né? Você poderia ter utilizado ela para fazer um desvio padrão, uma variância, uma raiz, elevar um número ao quadrado, enfim, a gente pode brincar com N alternativas aí com essa função. O objetivo geral mesmo é só explicar o que ela faz com um objeto, com vetor ou com um data frame de modo geral. Forte abraço e até a próxima.